mostrando. Olha isso. Lola Chaplin. Oi, Edu, boa tarde. Olha, eu tô emocionado. Eu É estava verdade. ansiosa, né? Eu estava ansiosa porque tanto tempo que a gente vem falando sobre isso e chegar essa data, e aí depois, a hora que eu fui vendo também você divulgando e falando, eu fiquei até, falei assim, que responsabilidade toda é essa, né, para mim? Mas eu estava mais, era ansiosa. E de conhecer também um pouco do seu trabalho, já pelo que eu dei uma olhada, eu fiquei bem satisfeita de ter aceito e estar fazendo essa live com você agora. Olha, eu fiquei ansioso porque muitas vezes as pessoas que não são da comunidade LGBTQIA, né, elas não têm consciência do trabalho que é, do tempo que demanda para que você possa dar vida à personagem. Isso demanda dinheiro, isso demanda tempo. Então, para mim, é um presente enorme receber você e esse carinho e muito respeito pelo seu trabalho, pelo seu brilhantismo. O que disse no começo é muito sincero. Sim. Muito obrigado. Ah, obrigado a você e obrigado a todo esse todo esse envolvimento, né, que você tem, porque você não está sozinho, é todo um trabalho. Eu tenho visto você conversando com pessoas de vários segmentos, né, pessoal de teatro, que eu também adoro, essa coisa toda de todos os segmentos que você trouxe, as pessoas trazendo um pouco da experiência delas para toda a vida. E isso é conhecimento, isso é ganho para cada pessoa, né? Não importa, sei lá, quantas pessoas nós vamos ter aqui, mas o importante é que as pessoas que estiverem tenham ganho alguma coisa de estar vendo a gente aí. Uhum. Lola, muitos anos de carreira, mais de 40 anos de carreira. Na realidade, mais de 40 anos, se a gente contar tudo pelo teatro, né? Porque na realidade eu comecei fazendo teatro em 82, nos anos 80, que eu comecei a fazer teatro, e você sabe, né? A gente vai fazendo teatro, a gente começa a se envolver com tudo isso, e quando você vê, você já está transformista também, né? Ator transformista. E assim, todo esse meu conhecimento, essa minha entrada para o teatro, foi a partir do momento que eu estava trabalhando no Banco Itaú, e lá eles tinham um grupo de teatro, e aí eu vi a oportunidade de unir o útil ao agradável. Aí eu comecei a fazer teatro lá, comecei a me desenvolver, conhecer técnicas, conhecer trabalho do diretor, porque a gente, para fazer teatro, a gente demanda de tudo isso, né? De conhecer algumas técnicas, conhecer algum ensinamento, de conhecer os modos dos diretores, porque diretor de teatro são pessoas assim completamente diferenciadas, né? Umas de um jeito, outras de outro, mas o que importa é que a gente está sempre lá e eles têm aquela coisa toda deles. Mas aí eu comecei a fazer teatro, daí eu saí, no final dos anos de 86 eu saí, em 87 eu entrei numa outra empresa pública e aí fiz a briga para criar grupo de teatro lá. Em um ano na outra empresa, eu já estava já coordenando um grupo de teatro. Porque lá eles não tinham uma pessoa formada, diretora, essas coisas. Eu também não tenho formação acadêmica, eu tenho de conhecimento, eu tenho de tudo que eu fui fazendo, as milhares de oficina, os maiores conhecimentos que eu tive, eu fui fazendo por minha conta e sempre como amador. Na realidade, profissional, ator profissional com DRT, que é aquele documentinho, só o ano passado, porque eu trabalhei, né? Eu trabalhava numa empresa até 2017, eu estava trabalhando numa empresa ainda. Né, nessa empresa que eu fiz, que é os Correios. Não adianta nem ficar mudando, porque os amigos que eu tenho sabem que eu sou funcionário, fui funcionário 30 anos dos Correios, me aposentei lá e fiquei ainda um tempo depois de aposentado, e agora em 2017 eu resolvi sair para fazer as coisas que eu tinha vontade de fazer. E o teatro sempre foi uma coisa que me fez brilhar os meus olhos, me fez ter sonhos e tudo. Mas eu sou filho de uma família
que eu sou filho adotivo, uma família que nunca me deixou faltar amor nenhum, mas não era assim uma família que podia segurar tanta onda. Então eu tive que optar por ou eu ia me jogar de vez e arriscar ser um ator, ou eu ia ter que trabalhar, construir a minha vida para poder fazer. Então eu sempre tive momentos assim que eu tinha como vida de, olha, um dia nem que seja para me fazer um personagem idoso, velhinho, que seja qualquer coisa assim, mas um dia eu vou fazer. Mas agora eu tenho que focar, né, na minha sobrevivência, né, como é que vai ser daqui para frente, né, que é o que aconteceu hoje. Hoje eu com 64 anos que eu já estou, né, 63 porque esse ano não vai contar, né, que a gente fez aniversário. Será que vai contar alguma coisa? Esse ano acho que não vai contar muito nada, né? Porque eu já fiz dentro da pandemia. Então, eu estou com 63, vai. Então, mas aí, hoje eu tenho essa minha visão de vida, que foi a melhor coisa que eu fiz. Eu fui construindo essa vontade, essa carreira, essa coisa toda de me tornar profissional, e também fui construindo a minha vida, porque eu pude ajudar a minha família. Eu sou uma pessoa que sou muito família. Não me fale nunca entre você e minha família, porque você vai perder. Então, isso é geral. Porque não é nem parente, né? Mas a família, aquela que eu fui criada, porque eu fui criada junto com... Era eu e uma irmã, depois veio uma outra irmã com mais 5 filhos. Então, a gente se criou daquele jeito. 6, 10 numa casa. Mas era o que podia se fazer. Então, aí eu fui criando, fui fazendo, fui estudando, né? Só consegui, porque eu tinha vontade de ser relações públicas, também tinha isso, né? Eu queria fazer uma formação acadêmica, mas tinha que ser relações públicas. Eu queria uma coisa que mexesse com jornalismo, com publicidade, enfim. Eu acho que uma coisa mais dinâmica, né? Mais no lado da coisa de ver a coisa acontecer ali. E eu demorei bastante até para conseguir isso, porque eu já fui fazer faculdade com mais de 30 anos. Depois que eu já estava nos Correios, que eu vi a possibilidade de eu entrar e fazer. Mas eu falei, vou fazer, e quando fizer, vou fazer a faculdade que eu tenho vontade de fazer. Não é o que, de repente, é melhor para o mercado, para isso, aquilo, outro. Eu tenho vontade de ser, porque estava juntando tudo isso comigo. E foram assim que foram desenvolvendo as minhas coisas, a minha vida, e nesse momento tudo. E aí vem seguindo, né? Vem buscando, vem caminhando, tem uma família maravilhosa que me ama de paixão, parece pelo menos. Eles falam, eu também amo eles. Mas a gente se dá super bem, se dá muito bem, e a gente acaba entendendo. Eles foram umas pessoas muito importantes na minha vida toda, desde o momento em que eu me descobri, né, ser homossexual. Foi uma família que nunca me cobrou nada, só queriam minha felicidade. Era só isso que eu ouvia. Você seja feliz. Não interessava se eu gostasse disso ou daquilo, aquilo outro, não importava. O que eles queriam era ver a minha felicidade. Então, hoje em dia, eu tenho uma irmãzinha que está bem mais, que acabou me criando, que ela tem uma certa idade já, está doentinha, mas ela não me chama de irmão, ela chama de filho, né? Praticamente eu sou o filho dela também. E é isso, né, que a gente foi fazendo. E ao longo dessa vida toda, dessa coisa toda, dessa carreira toda, de toda fazendo essas coisas, caiu na minha vida no ano de 2013 para 14, caiu na minha vida esse personagem que eu carrego mais, que é a dublagem, né, o ator transformista fazendo a Alcione. Por que Alcione? Aliás, deixa eu te falar, você falou de toda a alegria, de toda a felicidade. Eu acho que é por isso que você transmite tanta felicidade, assim, sabe? Eu posso te falar, é bom falar com você, entende? Algumas pessoas me mandaram mensagem, inbox, falando, você fez uma ótima escolha, eu adoro a Lola, se você conhecer a Lola, você vai se apaixonar. Mas, na verdade, quem me escolheu foi você, porque você disponibilizou o seu tempo para esse momento, né? Então, quem escolheu, na verdade, foi você. Eu te agradeço. E como é que foi esse encontro com a Alcione? Por que Alcione?
Na realidade, né, a Alcione também, ela, além do... Eu tive três grandes ídolos na minha vida. O primeiro, que eu amei de paixão, que inclusive é o meu sobrenome como transformista, foi o Charlie Chaplin. Porque eu achava ele assim de uma magia, de uma elegância, de uma criatividade medonha. Eu li livro dele, conheci coisas da história dele e tive sempre ele como assim como um ídolo na minha vida. E eu acho assim, um cara que não falava uma palavra conseguiu mudar pensamentos no mundo, conseguiu fazer tanta alegria para tanta gente, né? Então, o Charlie Chaplin era o meu coisa. Depois eu tive a Elis Regina. Elis Regina, mais próximo, por conta também da magnífica intérprete que ela foi, da cantora, da vida. Eu acho que eu nunca me vi num dia tão triste quando foi a morte dela, vendo aquela coisa toda que teve, aquela filmagaiada, aquela coisa toda na Brigadeiro. Eu ficava, eu estava longe, né, daqui do centro, morando, né, bem longe daqui, que eu morava no final da Zona Leste, mas eu fiquei muito chocado com tudo isso. E a Alcione, ela sempre passou, né, pela nossa vida. Desde a minha adolescência, praticamente, você foi conhecendo a Alcione, Alcione do sambão, daquela vozona grosseirona dela, delas impostação, de ser uma intérprete, ser uma cantora que de qualquer... Olha, pode ter quem for, pode ser quem for, Edu, sempre vai ter alguém que tem alguma coisa de uma letra da Alcione. Porque a letra da música dela sempre fala de vida, de relacionamento, de briga, de não fazer tanta coisa para todo mundo. Então, acabou que a Alcione ela foi entrando e eu não sei por que em 2013 eu estava num bar de um amigo meu aqui na República e ele tinha um barzinho, mas eu nem fazia, eu só fazia teatro mesmo, né? Não fazia transformista. Daí ele pegou e falou assim, né? Porque o Manolo, que não era Lola, não tinha Lola ainda, Manolo. Por que você não faz uma música da Alcione? Você tem um tipão dela, né? Já era fortinho, já era essas coisas. Ai, menino, pior que eu fui, arrumaram lá uma pessoa para riscar um lápis na minha cara, uma peruca que eu arrumei, lá fui. Eu não consegui descer mais, porque aí eles achavam que eu tinha a ver com Alcione também. Eu já gostava, eu já tinha interesse pelas coisas dela, pelo trabalho dela, e aí eu fui me envolvendo. Hoje em dia já risco sozinha a cara, tá? Já põe, porque sabe como que é essa raça, né, nossa? Essa raça, se não matar no ninho, ai, é horrível. Então, é isso. Então, 2014, o Juan, né, que é um amigo meu, um argentino que tinha um barzinho aqui, que falou para me subir. E aí eu começava a subir, subia de qualquer jeito, fui fazendo coisa, porque eu trabalhava naquela época, tudo, então você tinha que dividir teu trabalho com as suas coisas todas, e aí você ficava meio que sem. Mas aí você vai aperfeiçoando, um amigo vem e fala, faz um negócio assim, outro faz outro assim, compra um não sei o que, faz não sei o que. E aí, filho, se for olhar no meu quarto, eu tenho um guarda-roupa que tem uns 15 metros, porque o apartamento é grande. Tem mais coisa dela do que do Manolo, viu? Tem mais coisa dessa Lola do que do Manolo. Eu tenho muita coisa. Hoje vem um amigo aqui meu, que ele deve estar aqui, o Roger, que eu mandar um beijo. Ele está aí, que eu já vi, ele era Roger aí. Ele veio aqui e eu falei assim, acho que eu vou usar essa roupa assim, assim. Nossa, mas o que é isso? Quanta maquiagem, quanto não sei o que, quanto brilho, quanto figurino que você tem. Eu falei assim, fica quietinho e vá-se embora. Deixa eu aqui que eu me viro com a minha Lola. E ele precisou ir embora e falou que via de casa depois e eu vi ele passando aqui. Que bom. Roger, né? Beijo, Roger. E é isso. Acho que tudo foi indo, foi acontecendo dentro da minha vida, assim, pelos gostos que eu tinha.
né? Porque o nome Lola Chaplin. Eu nunca gostei muito de ter um nome, porque que nem Manolo. Todo mundo, inclusive a minha família, Edu, eles me conhecem por Manolo. Todo mundo só me chama de Manolo. Porque o nome no registro é Manuel. Mas você já imaginou todo Manuel o que que vira? Mané. Eu não suporto ouvir esse mané. Eu não suporto ouvir esse mané. Então, quando eu entrei no teatro, foi a minha chance, foi a minha salvação. Porque quando eles falaram assim, procura um nome, né, artístico. Daí eu peguei, Manolo Basto. Pronto. Aí ficou, eu mudei para Manolo, com o meu último sobrenome de batismo, e foi ficando, né? E hoje em dia toda a minha família só me chama de Manolo. Ninguém consegue mais entender que eu sou o Manolo. Quando eu sou o Manuel, porque quando fala Manuel, já, epa, não é comigo. Eu sou o Manolo que assume também a Lola e que tem essas coisas aí. Lola, sabe que eu vou te confessar uma coisa. Eu olhei várias vezes o seu perfil, porque quando eu me propus a fazer as lives nesse momento de isolamento, você tem toda a razão. A minha intenção, para mim, está sendo como se eu abrisse um livro e aprendesse com as pessoas por meio das vivências, por meio das histórias, por meio das crises, por meio das dores. Eu estou aprendendo muito com as pessoas, sabe? É me colocar a ouvir. Então, para mim, é um livro aberto. E, ao mesmo tempo, as pessoas também estão me conhecendo. Porque eu sou filho de mãe solteira, e a primeira faculdade que eu fiz foi aos 26 anos de idade. Eu trabalhei para pagar a faculdade, depois tanto mestrado, doutorado com bolsa de estudo, né? E fui reprovado na escola há 5 anos por uma série de questões que aconteciam. Então assim, eu acho tão importante aproximar essas histórias, né? Porque nós vivemos um país assim que toma medidas, assim, nós tivemos um tempo atrás uma mudança que conseguia trazer o pobre, as pessoas da periferia, para um protagonismo. Mas aí a gente tem um retrocesso em que as chances elas são tolhidas novamente, né? E como é difícil a gente estudar, como é difícil a gente ganhar voz numa sociedade repressora. Mas várias vezes eu entrei no seu perfil com o intuito de te convidar, porque eu estava montando a agenda. E eu falei assim, ela não vai aceitar. Ela é uma estrela. Eu vou convidar, mas quem é esse menino? E aí, quando você aceitou, eu fiquei mas tão feliz, e eu preciso te falar isso, né? E o que eu queria as pessoas assistem um espetáculo, mas para o artista, o trabalho começa muito anterior ao espetáculo. Sim. Como é que é essa preparação? Como é que é esse trabalho anterior ao espetáculo? No meu caso, né, como eu vou falar para você, eu tenho como mais meu carro-chefe maior é fazer, né, cover da Alcione. Então, às vezes, as pessoas, quando elas me convidam, elas já querem o tipo da Alcione. Então, você tem que ver que, assim, eu não sei chegar num lugar e falar assim, olha, tá aqui meu pendrive, tem a primeira e a segunda música só. Não sei isso. Eu já levo o CD inteiro. Porque eu tenho alguns CDs da Alcione que são as melhores, as 15, 16, 20 músicas melhorem dela. Então, se você chega num lugar, as pessoas elas começam a se identificar, é aquilo que eu falei para você. Quem é que não tem alguma identificação com uma música da Alcione? Então é muito difícil, né? Então as pessoas, eu faço em lugares que tem gente com uma certa idade, né? Mas não tão jovem, porque são os públicos, né? Eu não sou, de repente, convidado para uma boate onde a galera é jovenzinha. Eles vão convidar aquelas que fazem show de bate-cabelo, que fazem só artistas internacionais, mas eu entendo esse segmento. Mas toda essa preparação, eu só não somente recebo um convite e fica por isso mesmo. Eu tenho que pensar quem são as pessoas que estão lá, que músicas que eu vou levar, que tempo que eu vou ter para tudo isso, e saber que
por eu ser um apresentador também, eu sou apresentador, apresentadora também, então eu tenho um certo molejo com essa coisa do microfone. E isso me possibilita, na metade, ou então em um determinado momento, de dar uma parada, de falar alguma coisa, de mexer com as pessoas e até de fazer com que o que eu faço. Às vezes eu vou num lugar, eu entro, eu faço uma, duas músicas, depois eu bato um papo, e aí o que vocês querem ouvir? Porque eu sei que é as mesmas quase que sempre. Né? No caso da Alcione, é Loba, o Ébano, e por aí umas 4 ou 5 que sempre as pessoas querem. Mas essa preparação vai preparando desde o momento que te convidam. Porque eu sei, eu tenho que pensar em roupa, eu tenho que pensar em adereço, eu tenho que pensar em as músicas que eu vou levar, o público que eu vou. Eu tenho um determinado tempo que eu tenho que chegar no lugar para me transformar, porque eu chego de Manolo e saio de Manolo. A Lola chega na malinha e sai na malinha. Né? Porque eu sou ator, eu vou subir ali, eu vou representar, eu vou fazer com que aquelas pessoas, por um determinado momento, elas achem que estão vendo Alcione. Que elas estão ouvindo e estão vendo, né? Mesmo que de longe e sabendo que é um ator transformista, é Alcione. Então essa preparação para gente, ela é muito rica quando a gente tem condição de encontrar todas as respostas para todas essas questões que eu coloquei para você. Que música, que público, quanto tempo. Então ela é rica nesse momento. E essa preparação toda, que nem hoje em dia, se você vai fazer um vestido, vai comprar uma bijuteria, não fica caro. E as casas, elas não te pagam um cachê, praticamente, que vá cobrir isso. Então, você acaba, eu no meu caso, graças a meu bom Deus, é o que eu falei para você. Eu trabalhei, só agora, eu trabalhei 30 anos numa determinada empresa onde eu me aposentei. Então, eu tinha e sempre tive o luxo de dizer que eu faço tudo isso por gostar, por tesão de fazer, por adorar de fazer e tudo. Mas tem gente que faz por necessidade, faz porque esse é o único caminho, acabou tendo só essa profissão, não é? Mas não é o meu caso. Então, não é baratinho, hoje em dia, o custo de tudo isso, ele tem um certo custo que nem sempre as pessoas podem ter. Né? Principalmente quem está começando, principalmente quem vai viver só da dublagem, só de fazer. Porque aquilo que a gente falou, né? O nosso papo tinha até essa condição da gente falar. Edu, as casas, né, elas pagam muito pouco, assim, em comparação com o que você gasta. Mas, por exemplo, se eu chegar lá e falar que eu quero 150 para fazer 2 músicas, aí pode aparecer uma outra lá para fazer por 50 e fazer mais até. Então, e outra, elas também, essas casas que te chamam para fazer, você não cria vínculo empregatício nenhum com elas. É aquilo ali, você recebeu aquilo lá, eles aceitaram, te pagaram aquele cachê e acabou, querido. Um abraço, foi aquilo lá só e pronto. É diferente, então tudo isso tem um custo, né? Roberto está pedindo aqui para você mandar um beijo para Atibaia. Ai, são esses meus amigos loucos de Atibaia, Beto, Silvana, a Neide, estão direto lá em Atibaia, estão recolhidos em quarentena em Atibaia. E bem feito, porque lá tá muito frio. A Nicole também, a Ni, beijos, Ni. Então, olha, Atibaia diz que tá um frio da bexiga. E pode ficar lá naquele frio. Mas eu amo. Roberto também. Esse Roberto aí, a gente é amigo desde os anos 80, quando a gente começou a fazer teatro junto. Ele também é ator. Uhum. E é isso, né, Edu? A coisa aqui é diferente. Não é, por exemplo, se você vê que nem eu via bastante aqueles reality da RuPaul lá, aquela coisa toda. Então aquelas pessoas, aqueles transformistas, aquelas drag, tudo de lá daquele coisa, são pessoas que já têm certo envolvimento. Uma pessoa daquela, se dá certo, uma Vogue chama para trabalhar, como uma RuPaul ou uma outra empresa, então você tá amparado ali enquanto você estiver fazendo. E aqui
aqui pelo menos a gente não vê isso, né? É uma casa, acho que no máximo uma casa só, que aqui contratava os artistas, mas era um elenco seleto de grandes atrações, é claro, de grandes artistas, mas é a única casa, porque o resto ninguém te dá vínculo nenhum de nada, né? Para uma pessoa que nem eu, que tem uma outra ocupação, ainda aguenta. Mas uma pessoa que só vive disso, que nem agora esse momento que a gente está vivendo, quem é que sonhou que a gente ia viver isso? Uhum. Fale para mim, 100 e tantos dias já que a gente está aqui, sabe, trancado dentro de casa, tudo fechado, as pessoas não tendo condição de praticamente, tem muita gente que não está tendo condição nem de sobreviver, está vivendo de auxílio, vivendo de coisa. Doação então, de cesta sabe? Básica, vários amigos gays, tudo. vários amigos que atuam como drag queen, como transformista, estão dependendo de cestas básicas, de amigos, de doações, pedindo ajuda para pagar aluguel. E assim, uma desconstrução da autoestima por falta de planejamento governamental que apoie os profissionais que durante anos alegraram, ainda que tenha que se despojar muitas vezes da sua tristeza para levar alegria para o grande público, né, foram esquecidos nesse momento com uma tremenda falta de respeito do poder público em relação aos profissionais que trabalham na noite. Então, isso me provoca uma indignação muito grande. Sabe? Sim, a gente não está só falando, né? A gente está vivendo isso daí. Porque está muito do nosso lado. Eu tenho amigos da noite também, que eu sei que estão se virando como pode, estão fazendo o que pode. E a gente também, eu tenho entrado em algumas coisas, eu tenho ajudado de algumas formas. No começo eu fiz máscaras, né? Eu fiz máscara e dividi, já mandei para o interior, já mandei para outros grupos, enfim. Acho que eu fiz umas 300 máscaras e doei, mas eu não cheguei a fazer também nem alarde que eu estava fazendo essas máscaras. Primeiro eu doei para minha família, depois foi para os amigos e assim foi indo. Porque eu não quis fazer alarde que eu estava fazendo, por conta de que eu vi que tinha muita gente conhecida minha que estava fazendo para sobreviver. Estava fazendo para vender. E eu pude me dar o luxo, Edu, de fazer e doar. Eu doei todas. Né? Amigos meus viram, falaram, pediram para as famílias deles no interior, a gente mandou, a minha família toda eu mandei também, e fui fazendo, fiz até para outros amigos levar para as empresas deles, entendeu? Mas é a situação que a gente está vivendo, é como cada um está podendo ajudar, né? Cada um está fazendo. E tudo isso em conta do quê? A gente está fazendo isso por conta da gente viver sem esse respaldo governamental, sem essa coisa toda, né? Porque essa situação, você veja só, esses R$ 600 que muitas pessoas estão sobrevivendo, quantas mil não ganhou sem precisar, meu Deus do céu? E outros que estão precisando, que não tem nada, estão lá com o negócio girando lá, girando. Esperando para poder receber, para comprar o arroz e feijão do dia a dia para os filhos. O arroz e feijão do dia, o arroz e o feijão só, né? Porque com R$ 600, se você for no mercado, porque todo mundo aproveitou para subir os preços. Né? Todo mundo aumentou. O pé de frango hoje custa R$ 7. O pé de frango custa R$ 7. O que é isso? Não. Então, por conta de tudo isso, que a gente está vivendo isso. E outra, a gente precisa dessa necessidade, né? Precisa dessa necessidade de se pensar, é aquilo que eu vi no teu projeto, de se pensar em ter mais amparo para essa classe, principalmente para essa classe. E para a categoria toda do artista, porque, né? Tá todo mundo aí, é pessoal do circo, é pessoal do teatro, tá todo mundo em situação muito difícil. Os técnicos, todos estão aí nessa situação triste. Uhum. Ontem eu conversei com a Marcela Grandolfo, que foi inclusive minha professora no Teatro Escola Macunaíma, é uma pessoa por quem eu tenho extrema admiração. E ela falou sobre isso, né? Foi feita uma pesquisa sobre o que as pessoas consideram mais inútil nesse momento de pandemia. E falaram artista. Mais inútil? Fizeram uma pesquisa para as pessoas apontarem o que era mais inútil nesse tempo de pandemia. As pessoas apontaram o artista. E ela ficou indignada com isso, e eu também, quando ela me falou isso, porque como uma sociedade
tem um projeto, sabe, político de desconstrução da arte, e isso começa pela escola. Né? Sim. Isso começa pela escola. Quando algumas disciplinas são consideradas mais importantes do que outras disciplinas, e quando muitas questões que se abrem para a arte não são consideradas arte, por exemplo. Uma pergunta, aliás, eu li uma reportagem sobre você e falava exatamente sobre essa questão do artista que decide, então, ser um transformista e incorporar um personagem feminino. Né? Você já sofreu preconceito por essa escolha? Em relação à família, não, você já falou, mas você já se sentiu agredida, já sofreu preconceito em relação a isso? Olha, Edu, eu vou te ser sincero, eu não senti. Eu não senti isso, até porque eu acho que eu já comecei num momento menos preconceituoso, né? Que a gente... Porque, assim, como artista, estou falando, eu senti isso quando eu era jovem. Quando eu era mais jovem, eu senti isso, eu senti ser apontado na rua, que eu era viado, né, que eu era bicha. Então, tudo isso eu tive que abaixar a cabeça para poder andar em determinado bairro que eu morava, quando eu era mais jovem, toda essa coisa. A partir do momento em que eu me transformei como artista transformista, eu não vi isso, porque eu já vim, né, eu falei para você, começou 2013, 2014, então a gente já não estava mais vivendo toda essa coisa. Já não estava mais vivendo. Mas eu sei de histórias de pessoas, de amigos, né, que estão fazendo, que ainda sente, né, por causa disso, né, tem que se esconder muito, tem que, não pode se abrir tanto por conta dessas coisas, ainda é muito, muito escondido, muito, muito só dele, e isso machuca demais, né, isso machuca muito. Porque por conta do quê? Eu tive, o que eu falei para você, né? Eu optei primeiro por montar a minha vida, por me estabelecer como pessoa e sobrevivente, né, dessa sociedade, para a partir daí, então, poder desfrutar toda essa coisa que eu tinha tudo dentro de mim, que eu sempre tive, né? Que foi o teatro, essas coisas todas. Hoje, se alguém falar alguma coisa da Lola Chape, meu filho, tá falando, eu tô andando, porque eu não tô nem aí, não devo satisfação para ser ninguém, né? Mas eu já tive essa coisa de preconceito, de ser apontado, mas quando eu era mais jovem, né? Porque eu nasci em 56, né? Então, quer dizer, em 60 e pouco, eu já estava adolescente, e você imagina aquela época você andar na rua e saber que você não gosta não é que você não gosta, você não tem afinidade com o sexo feminino. Você gosta do masculino, você gosta, entendeu? Então, mais dia, menos dia, momentos ou mais momentos, você escapa, né? E as pessoas estão sempre as pessoas para te crucificar estão sempre de olho na tua vida. Então você não pode dar um passo falso. Caiu do salto, quebrou. Eu me assumi socialmente aos 18 anos e, em primeiro momento, não houve uma aceitação de imediato da família. Demorou um certo tempo. Hoje, sim, a família toda entende, acolhe, conversa sobre isso tranquilamente. Inclusive, na minha família, outras pessoas se assumiram homossexual. E, assim, meu primo, ele até fala, você abriu o caminho para toda a família. Porque depois de você, as pessoas tiveram a liberdade de dizer aquilo que elas eram, o que elas sentiam, o que elas queriam. Mas foi doloroso. Vamos também. Né? Vou também. Eu dei a cara a tapa. Mas você sabe que, conversando com a Gervásia Boreal, ela disse uma coisa, ela disse assim, olha, a drag queen e o artista transformista, ele sai do armário 2 vezes. Em que sentido? Quando você conta para a família que você é homossexual, em primeiro momento, a família acha que vai se vestir de mulher e não sei o quê, né? E aí, o homossexual que deseja ser transformista ou drag queen, ele tem um segundo momento em que ele fala para a família e para a sociedade, não, eu sou homossexual e quero me vestir de mulher. E assim.
Sim, a gente tem. E aí eu E a pensei, gente não tem só dois. é, pode falar. A gente não tem só dois momentos, né? A gente tem esse momento, é isso mesmo, né? A família, quando fala que você é homossexual, já pensa que você vai virar travesti, né? Que você já vai só viver andar vestido de mulher, vai botar prótese, aquelas coisas todas, né? Eles não Uhum. pensam se você vai ter um relacionamento com outro cara, se você vai ter um relacionamento legal de uma pessoa que vai te fazer feliz, que vai te deixar bem. Não, não pensa nada disso. O primeiro momento que eles pensam é isso. Ah, daqui a pouco tá de peito aí, andando vestido com sainha na rua. Mas não é, né? E aí quando você faz, é isso mesmo. Aí quando você resolve que você quer viver um personagem, que você quer viver um transformista, você tem outro momento. Você tem uma outra vivência de tudo isso. Ah, ele se veste, mas é daquilo. Porque que nem eu, vou falar uma coisa para você. A minha família sempre soube, né? Que eu fazia transformista, aquelas coisas todas, que eu era transformista. E que desde quando veio a primeira parada gay, eu fui para lá montado com meus amigos e tal. Como diz, né? E a gente foi para lá para dar cara a tapa, aquele primeira vez, porque é maravilhoso, né? Mas assim, eles nunca tinham. Eles viam em foto, eles tinham visto em vídeo, mas ao vivo e a cores, não. Aí um dia, eu acho que foi na de 2002, eu tô lá na parada, e vindo lá, descendo, meu filho. Quando eu cheguei aqui na Praça da República, na Vieira de Carvalho, minha família toda, tá um queixo caído. E eu lá, eu e os meus amigos, tudo com 5 vestidos igual. E a gente tava naquele fervo. Ai, filho, ai, tão bonito, e abraça, e começa a ver que aquilo estava fazendo bem para minha vida. Eles começaram a entender que eu me montando daquele jeito, que eu fazendo, fazia bem para minha vida. E eles começaram, né? Começaram a se encantar. E quem é aquele seu amigo? E aquele outro? Aí eles começaram a gostar também dos meus amigos que estavam montados comigo, porque eles gostam. Todos os amigos que eu levo para lá viram amigo deles também. Né? Então, assim, aí foi indo. E aí, o que eu fiz? Há 4 anos atrás, quando eu completei 60 anos, eu falei assim, olha, eu vou fazer uma coisa. Eu nunca tive, porque na minha época não tinha muita coisa, eu nunca tive uma festa decorada, com tema, com isso, aquilo, outro. Eu falei, eu vou fazer uma festa. 60 anos. Aluguei um salão, contratei decoração, que eu queria anos 60. E aí eu convidei 11 amigos meus, transformistas, para fazer show. Aí eu convidei, o salão que eu convidei, as pessoas, cabia 150 pessoas. No dia tinha 220. Porque eu divulguei para minha família que meus amigos iam fazer um show de transformista. Então, eles iam fazer uma música internacional e uma nacional. Vocês iam ver ele em 2 figurinos. Ah, filho de Deus! Aquilo foi enchendo de gente que não tinha por onde sair. O cara do buffet que eu contratei falou assim, você me falou 150, já acabou as coisas, tem mais de 200. Eu falei, bobagem, agora já começou o show, deixa. Teu bolo tá aí ainda pra gente cantar parabéns? Então tá. E foi a primeira vez que eu saí montado fazendo um número. E para a minha emoção maior, porque eu estava ansioso com aquilo, porque pela primeira vez eu ia me apresentar e para minha família estavam toda lá. A hora que eu entrei, os outros públicos aplaudiam, mas eu só via as minhas sobrinhas, já tudo adulta, minhas irmãs, só chorando. Elas ficavam assim, as lágrimas. Eu falei, meu Deus, será que elas estão decepcionadas? Mas não, era a emoção de ter visto, era a emoção de ter, né, de ter passado junto aquilo tudo, de elas estarem ali pela primeira vez. Meus amigos, então, ficaram encantados com a minha família, com aquele público, com aquela coisa todas. E a gente se divertiu muito, foi muito bom, foi muito bom. Então, para mim, essa foi também sei lá, uma 10ª vez de mudança, de transformista também, de transformisto, para eles, né, para como eles iam entender. Mas eles entenderam e sempre entenderam muito bem. Então você tem vários momentos na realidade, né? Porque quando você é gay só, quando você resolve fazer isso, ou quando você resolve fazer aquilo, você tem todas essas trâmites aí da coisa. Uhum.
Lula, nós completamos 30 anos de despatologização da homossexualidade. A transexualidade foi despatologizada há pouco tempinho atrás. Nós tivemos algumas evoluções em nível legal. Agora o homossexual ele pode doar sangue, né? A psicologia não pode fazer mais um tratamento de destransicionamento do transexual, seja ele homem ou mulher, nem do que eles chamavam de readequação de orientação sexual. Então nós temos o direito de ser homossexuais na sociedade e é sadio, né, qualquer forma de orientação sexual, seja heterossexual, bissexual ou homossexual. Você nasceu num período em que isso ainda não era considerado normal. E muitas pessoas foram internadas, sofreram, diagnosticadas com distúrbio de comportamento, distúrbio mental, distúrbio de caráter, e sofreram muito, e muitas vezes a família acreditando que estavam fazendo um bem. Então, muitas histórias de filhos que o pai levava pra zona e jogava lá com as putas, porque queria fazer você, né? Ave Maria. Eu passei pela clínica psicológica porque a minha família intuía que eu podia ser bichinha. Entende? Eu fugia da educação física na escola, porque eu não gostava de futebol. Eu era mariquinha. Pior ainda. Então, com 15 anos, né, fiz tratamento psicológico. Na cidade de Mogi das Cruzes, onde eu nasci, eu acho que eu passei por umas 15 psicólogas. Nossa, Umbanda, toma banho de arroz, toma banho disso, toma banho daquilo, para ver se afastava os espíritos que influenciavam. Né? No catolicismo, vamos lá para a renovação carismática, orar bastante para Deus afastar esse pecado de você, menino. Até que um padre, que era muito amigo, eu contei para ele o que eu era, o que eu sentia, e ele disse para mim assim, Deus te ama do jeito que você é. E eu achei que ele ia me mandar para um retiro espiritual. Não, ele me acolheu. Naquele dia eu falei, então eu não estou pecando. Não, mas você vai enfrentar muita coisa. E esse enfrentamento de fato aconteceu. Né? Inclusive dizer não para a psicologia que tentava alterar o meu pensamento e colocar coisas em mim para que eu acreditasse que era verdade. Eu não fui criado pelo meu pai. Eu tive uma psicóloga que disse para mim que eu idolatrava homens porque eu projetava o meu pai nesses homens. Você sentia a falta da presença, né? E que eu tinha que converter esse pensamento para poder entender a beleza, a sexualidade feminina, que eu deveria experimentar. E foi bastante difícil. Mas você veio antes disso ainda, né? A gente já tinha algumas conquistas. Você veio antes disso. Como é que foi a sua experiência? Porque a sua família te aceitou, você disse. Mas você sentiu medo? Na realidade, eu acho que a minha família, ela acabou me aceitando e eu não tive essa coisa de quererem que eu mudasse alguma coisa, porque eu era bem contidozinho, né? Mas também a família não tinha condição, porque uma família que tem condição quer fazer qualquer coisa, né, pelo filho. E a gente lá, eu com a minha família, a gente não tinha tanta condição assim. Você tinha pro dia a dia, para comer e beber e pronto. Então, quer dizer, isso aí ficava uma coisa meio que só minha mesmo. Só minha coisa. Eu sabia que eu entendia que eu não gostava desse tipo de coisa, até quando eu era, quando eu era menor ainda, eu tive um amor louco assim por um amigo que era meu vizinho, que era louco, né, a coisa. Mas eu não conseguia, eu tinha medo de transparecer isso, tanto para ele como para minha família. Então, a minha mãe adotiva, ela era uma pessoa semi-analfabeta, né? Mas nem por isso ela tinha conhecimento, porque ela conversava coisas comigo, que falava que eu tinha que aprender, porque meu pai sempre foi uma pessoa doente, ele não tinha muito, mas a minha mãe, ela conversou comigo tantas coisas, assim, de coisa, mas mesmo assim ela me deixava muito alinhado àquilo que eu ia ser. Sabe? Ela não pretendia de forma nenhuma, ela sempre falava que eu era filho do coração dela, que não sei o quê, que aquelas coisas bonitas que mãe fala, né?
Quando não era para bater, porque ela era severa também. Quando você saía, precisava da bola. Ela queria a coisa certa. Mas ela foi uma pessoa maravilhosa, assim, comigo. Então, eu não tive essa transcrição, eu não tive esse momento que várias pessoas... Aquilo que eu falei para você. Eu sei de história de amigos que o pai levou com os irmãos em puteiro lá, né? Para a mulherada ficar à vontade com ele para ver se saía outra pessoa. Mas não adianta. Nunca adiantou. Tudo isso que psicólogo falou, história que todo mundo falou, porque, vamos falar a verdade, Edu, eu preferia na minha vida toda não ter passado o que eu passei num determinado tempo da minha vida, que não foi muito, mas que eu passei também de preconceito, de saber que eu não podia me expressar como eu gostaria, de falar que eu gostava de um determinado cara. Eu gostaria de não ter passado por tudo isso, ter tido uma vida normal, como todo mundo acha que é só normal, você casar, ter filho, ser vô, essas coisas. Mas eu gostaria de não ter feito disso, mas não é de mim, não sou eu que mudo. Não sou eu que mudo, eu nasci assim. Eu vim para esse mundo assim. Então, eu sigo aquilo que o meu instinto, que a minha natureza me pede, me busca fazer. Eu não quero fazer nada, eu nunca quis fazer nada que eu não pudesse. Olha, vou falar uma coisa para você. Uma vez eu namorei. Eu resolvi namorar para tentar querer namorar. Eu namorei com 3 irmãs da mesma casa. Sabe por quê? Porque eu gostava do irmão delas. Eu apaixonada pelo irmão delas. Eu queria estar próximo dele. Então eu namorei com uma, namorei com outra, terminei, e eu fui acontecendo isso, mas era porque eu queria estar próxima dele. Eu queria estar próximo dele. Mas eu não consegui nem falar isso para ele, né? A vida passou, foi passando. Então, a gente tinha outros momentos, né? Eu acho que até eram punições que, na minha época, eu acho que não teria nem sido de tratamento, né? Pai na cabeça, desgraça aí, se pudessem fazer. Você sabe que o meu avô, uma vez ele fez um comentário tão inocente, porque meu avô falou assim, minha mãe se chama Ana Rita. Aí ele falou assim... Eu não sei porque que esse menino só veio assistir futebol no final do jogo. E eu ia porque os caras tiravam a camiseta e faziam aquilo. E esse mesmo avô... Eu também adoro futebol, mas não é porque eu gosto de algum determinado... Eu sou corintiana, mas porque o povo é. Então, assim, eu também adoro, mas o que eu adoro de ver eles se agarrarem, se abraçarem, eles... essas coisas, é isso que eu gosto. Aquelas pernonas. Por isso que eu gosto de futebol. E esse mesmo avô, já com 80 e poucos anos, a família toda preocupada com o que ele ia pensar. Teve uma noite que eu estava muito triste por umas questões pessoais. E meu avô me chamou na beira da cama dele, não me esqueço disso, ele já é falecido. Ele disse assim, filho, não fica assim não. Um dia você vai encontrar um namorado que vai te fazer feliz. Ninguém precisou falar para ele já tinha percebido. Aí ele ainda falou assim, você não vê o seu tio? Entende? Você já então, tinha assim, tio? Sim. Mas a família tinha essa preocupação. Se ele vai saber, não vai. Ele já sabia e me aconselhou naquela noite. É uma lembrança muito bela que eu tenho dele. Lola, com tantos anos de carreira, né? E você mesmo disse, é uma carreira mantida pelo amor. Mas poderia ser diferente se houvesse um projeto de valorização dos artistas transformistas, não é? Poderia dar uma nova roupagem para tudo isso, né? Para tudo que está acontecendo. Com tudo que vem acontecendo com essas mudanças, né? Em nível legal, agora no campo profissional. O que você, Lola? Porque assim, se eu tiver um filho que queira ser transformista, ou que queira ser drag queen, que segurança seria necessário para que ele pudesse realizar isso como profissão, como desejo? O que tem que melhorar, né, para que essa pessoa possa se realizar profissionalmente, né, enquanto projeto de vida? Entende?
Entendi. Na realidade é isso tudo que a gente já vem falando, essa coisa toda que a gente vem dizendo. O que, que a gente precisaria ter para que, por exemplo, o teu filho ou qualquer um que venha surgindo hoje em dia, né, que quer fazer nessa condição? Que haja suporte para eles se segurarem em tudo isso e poder fazer isso com uma determinada segurança, como a gente faz hoje em dia, quando a gente, né, não está tão desatualizado ao trabalho com uma carteira profissional. Porque só aquilo te dá um segmento dizendo que você não interessa o que você faz. Você é um profissional e um determinado tempo você vai precisar de que os governos, né, o teu país, a tua situação seja amparada por tudo isso. Porque hoje ninguém tem isso. Que segurança você pode dizer hoje para uma pessoa que vira para mim e fala assim, eu quero ser transformista só, Lola. Eu falo, filho, você vai ter que estudar e trabalhar e fazer isso como um segundo plano. Porque senão, daqui a um tempo, a vida passa muito rápido, e aí você vai se deparar mais tarde numa situação de que você não consegue um trabalho para alugar um lugar para morar, porque a gente que faz tudo isso precisa da nossa independência. Você não consegue ser um artista, um transformista, por mais que goste, vivendo com a sua família, vivendo de amparo da sua família. Porque sempre vai ter aquela coisa de que eu estou aqui encostado. Você tem que buscar uma independência para você. E eu acho que você só busca isso dentro daquilo que você fizer que tem amparo legal. Seja lá qual é o projeto que tem, porque todos os direitos, é como você fazer isso para qualquer outro tipo de profissão. É uma profissão. Tem que ter, nos bares tem que ter o mínimo que é pagar um cachê, sabe? Quando você pagou o cachê, nem que seja para fazer você virar um MEI aí, esse tipo MEI. Você monta a sua empresa e você dá recibinho lá, dá coisa. Mas tem que ter garantia, porque senão, hoje como tá, você não pode garantir nada para uma pessoa que quer fazer isso. Você não consegue fazer com que ela vá se animar para muito mais tempo, não. Eu acho que é necessário também um despertar da sociedade para entender. As pessoas querem consumir o espetáculo pronto, mas falta pensar no artista que viabiliza esse espetáculo, né, em todos os sentidos. Em nível de respeito, de comprometimento econômico. Também acho que o sindicato dos artistas não tem uma representação forte em relação aos transformistas e às drag queens. Isso é algo que precisa ser discutido, sabe, você urgentemente. Você é ator, só. O ator ou é técnico de alguma forma no sindicato, no SATED, né? O sindicato aqui em São Paulo, você é ator ou você é técnico. Então, é de circo, é de teatro, de coisa, mas é só assim. Mas existe uma diferenciação nessa coisa. Existe uma coisa que te faz levar para um segmento do transformista. E precisa ter, dentro da sociedade e dentro das classes, essas diferenciações. Concordo, né? E de fato a minha intenção é que as pessoas comecem a compreender essas diferenciações e comecem a entender o trabalho do artista que está por detrás da personagem a qual ele dá vida e comecem a compreender a dimensão e o trabalho que é dar vida para essa personagem, para as pessoas entenderem a complexidade que é você construir um espetáculo, né? E inclusive para a noite, né? É um trabalho noturno. Então, se houver uma viabilização dessa questão em nível de direito, também se compreende o trabalho noturno, né? Sim. Que tem que ser levado em consideração. A sociedade vai vir com uma outra cara, né, Edu? A sociedade vai começar a entender e começar a ver tudo isso de uma outra maneira. Ela não vai te achar só um gay transformista, não vai achar isso. Vai entender, com tudo isso que tenha por trás, com projetos, com transformações, que existe ali um profissional, que existe ali uma pessoa que trabalha, que batalha, que luta, que faz também. E você falou, só para retomar, agora a gente está chegando no nosso tempo final, no Instagram divulga a gente. Eu tenho um amigo que o pai e o tio levaram ele para a zona. Ele tinha 16 anos de idade na época.
E aí ele disse assim para mim, e olha, querido, foi a melhor aula de maquiagem que eu tive na vida, porque a hora que ele me jogou no quarto, ela me ensinou tudo. E eu achei muito Que é legal bom, quando ele falou isso, né? o que é bom de tudo Porque isso é que você, de qualquer forma, você sempre aprende alguma coisa. e foi também legal porque ele falou assim, eu encontrei nela uma amiga e eu queria ir sempre na zona porque ela me ouvia. E meu pai achava que eu estava lá dentro transando e eu estava conversando com ela sobre coisas de mulher, ela emprestava roupa e ela falava comigo, eu desabafava e foi uma terapia. Até Por o isso dia que que eu eu tive falo, coragem de chegar e falar. essa nossa raça, se não matar no ninho, querido, ninguém mais consegue impedir mais nada. Entendeu? Olha, se Deus coloca a gente aqui, ele tem um propósito pra gente, ele tem. Ele não coloca a gente aqui de graça, não. Ele não coloca a gente, ele não traz a gente para todo esse mundo com todas essas nossas, essa nossa vivência, essas nossas coisas que a gente passou, por nada, não. Ele tem um caminho bom. Eu principalmente. Se eu partir dessa daqui, chegando lá em cima, eu tenho só a agradecer. Não tenho nada a reclamar. Nada, nada, nada. Só tenho a agradecer. A nossa pluralidade, existe um propósito para essa pluralidade. Né? Eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais, por favor. Bom, em consideração final, eu queria primeiramente agradecer você pelo carinho de ter me convidado, né? Ter esse carinho todo comigo, essa promoção toda que eu achei que é fantástica, que foi maravilhoso. Eu me senti muito bem, eu me senti até, falei, será que é eu mesmo que ele quer? Mas enfim, a minha consideração final é que todas as pessoas que conseguiram nos ver, ou então que comentem com outras pessoas, que elas saibam que nós estamos precisando exatamente disso, de uma sociedade, de alguns segmentos que venham de encontro a possibilitar principalmente o ator transformista a ser reconhecido como um profissional, dar a ele a carência, a assistência toda que tem qualquer profissional de qualquer área. Porque senão, assim, a gente daqui a pouco não vai conseguir mais ter. Não vamos ter, a gente vai viver essa situação que a gente está vivendo hoje. E no mais, agradecer a cada um dos amigos que passaram, das pessoas que eu talvez não conheça, mas acabaram conhecendo o meu trabalho por aqui. Um beijo grande, vamos se cuidar e provar que a gente vai se encontrar em outra maneira aí, qualquer hora. Com certeza. Lula, Manolo, muito obrigado por esse momento. E olha, um beijo no seu coração. Sinta-se abraçada. Eu adorei esse encontro. E como eu disse, eu fiquei muito emocionado quando você aceitou, porque a sua magnitude como artista, como estrela, para mim foi brilhante. Obrigado. Tá a contagem Obrigado, aqui, vai Edu. Fique cair. com Deus. Força, gente, vamos proteger.